após Jorge Messias, indicado ao STF por Lula e apoiado pelo bispo Samuel Ferreira e Abner Ferreira, sofrer derrota histórica no plenário do Senado, sentar e chorar. E o pior é que esses 12 bilhões que já foram desembolsados, 17 que estão aqui, é dinheiro de pinga perto de ter o Messias como ministro do Supremo pelos próximos 30 anos. Isso é, assim, algo que me dá calafrios. E vamos lembrar aqui quem é Messias. Eu acho que todo mundo, né, já está cansado de saber, mas sempre tem alguma coisa que nos, quem sabe, traga alguma informação nova. Acho que o principal é o fato dele se dizer evangélico, e eu digo que ele se diz evangélico, mas claramente ter feito ali, né, toda uma peça que deu poder para Alexandre de Moraes fazer o que fez, que é permitir que você mate bebês, essa que é a realidade, né? Que você faça o aborto, inclusive em estágios tardios da gestação. Então, isso aí tá... E depois ele deu uma entrevista dizendo que não tinha lido. Agora, imagina um ministro do Supremo que não lê o que assina. Então, assim, é realmente de deixar a gente de cabelo em pé. Mas, fora isso, vamos lembrar também que ele diz que uma das coisas que mais orgulha, né, o Messias, é exatamente ter ajudado a prender os manifestantes do 8 de janeiro. Ele disse que foi o primeiro ali a pedir a prisão de todas aquelas pessoas inocentes para Alexandre de Moraes. Então, esse é o grande orgulho da vida de Messias. Hoje a gente sabe que é a maior perseguição política, talvez até da história do mundo, né? Porque a gente não tem em nenhum outro lugar tantos presos políticos como a gente tem, e exilados, pessoas que estão fora do Brasil por conta daquela manifestação do 8 de janeiro. Além de tudo, agora no escândalo do INSS, ele demorou 1 ano para reagir. 1 ano, né? Imagina, a maior parte dos descontos aconteceram exatamente quando ele decidiu ser omisso. Então, ele poderia ter evitado muita coisa, e quando resolveu atuar, foi para impedir que aqueles que recebessem o dinheiro pudessem processar a União. A gente sabe que pelo Código de Defesa do Consumidor, essas pessoas poderiam processar e quem sabe até ter o dobro, né? Depois do que elas foram lesadas. E ele fez questão de impedir tudo isso. Além de ser o Bessias, famoso Bessias, que tentou ali pelo tapetão, né? A Dilma tentou colocar o Lula como ministro para impedir que fosse presos, e ele agiu ali como garoto de recados, né? Naquela época. E a tese de doutorado dele, pasmem, né? A gente sabe que a pior crise, né, que o Brasil já viu, assim, e que não teve nenhuma pandemia, não teve nada, foi por conta da gastança do governo Dilma. E ele disse que o erro da Dilma foi não gastar mais, né? Então, para ele, o impeachment da Dilma foi golpe, e ela errou muito porque ela devia ter gasto mais. Então, imagina uma pessoa como essa, que se diz evangélico, é a favor do aborto, ou que não lê o que assina. Eu não sei o que é pior disso tudo, que é responsável, né, ele se diz responsável pela prisão dos manifestantes do 8 de janeiro, que claramente, na hora que viu o roubo dos aposentados, decidiu não atuar, e quando atuou foi para impedir que eles processassem a União. Então, assim, a gente está falando de alguém que, imagina esse cara por 30 anos no Supremo Tribunal Federal. É de deixar qualquer um o cabelo em pé. Vamos ver, né, eu acho que a gente vai conversar depois, mas eu vejo que hoje nós estamos em um momento diferente. Sei que é só em 1800, né, que alguém que foi vetado algum nome para o ministro do Supremo, mas eu acho que também o nome do Supremo Tribunal Federal nunca esteve tão enlameado por conta daqueles que são hoje ministros, né? O problema não é a instituição, são aqueles que foram colocados lá, e maior parte deles, depois de 20 anos do PT, pelos governos do PT. Então, a gente sabe disso. Então, é um momento diferente. Quem sabe nossos senadores, né, nos dão uma boa surpresa. Se eu pudesse colocar o áudio aqui, senhor Messias, eu não vou colocar, mas eu tenho aqui a fotografia desse dia da sua entrevista, e que o seu timbre é totalmente diferente, porque aqui nessa sua entrevista, o seu timbre de voz e a sua maneira de colocar não é a mesma produção da sua repetição hoje. Eu quero ler aqui. O 8 de janeiro por dentro de uma forma dramática. Assim que ocorreu a tentativa golpista e a depredação de todos os prédios públicos, eu corri aqui para trabalhar, e a AGU foi a primeira instituição do Estado brasileiro a pedir a punição dos envolvidos.
Nós pedimos a prisão preventiva em flagrante dos envolvidos, foi pedida por mim, como advogado, como advogado-geral da União, o ministro Alexandre de Moraes. Hoje, eu quero ler aqui um trecho onde o senhor diz: nós pedimos a prisão preventiva dos envolvidos, foi pedida por mim, como advogado-geral da União, ao ministro Alexandre de Moraes. Mas também não fui eu que pedi a prisão preventiva. Falei de uma forma, num calor do momento do entrevista, expliquei claramente que o termo foi atécnico e me desculpei aqui. Eu quero dizer que esta questão está, para mim, esclarecida. Agora, não podia ter um outro resultado. E ele determinou a prisão dessas pessoas a meu pedido. As minhas posições, elas são conhecidas e divulgadas há muito tempo. Nada contra a pessoa do cidadão, mas contra as suas atitudes. E assim eu faço na tribuna do Senado e aqui, ao longo de 3 mandatos nessa casa. O senhor está vendo essa menina de preto aqui? Isso aqui é luto. Ela é a filha do Clezão. Ele morreu nas vísceras do Estado, preso nesse dia em que o senhor dá uma entrevista onde o senhor se gloria de ter feito esse feito. Um homem foi preso aqui dentro. As suas respostas e as perguntas do senador Everton realmente mudam o meu roteiro, porque não sei, em 2016, quando o MST, quando os Black Blockers, quando a CUT invadiram a esplanada dos ministérios e queimaram tudo e deram um prejuízo absolutamente maior do que houve. Aliás, não tinham pessoas ali com características de terrorismo ou de qualquer tipo de invasão e violação do Estado de Direito. Tinha vandalismo, tinha sim. Mas como classificar essas pessoas como terroristas e os vândalos em 2016? Invadiram a Câmara dos Deputados, o MST, invadiram o Supremo Tribunal Federal, quebraram também. E nada foi feito, era só movimentos que estavam reivindicando. Por isso, eu pergunto a Vossa Excelência, a pena de Débora do Batom porque ela pichou um patrimônio público, essa pena é justa? O senhor no Supremo Tribunal Federal, numa condição de ministro, daria uma pena de 14 anos para uma mulher que escreveu uma frase do presidente da Suprema Corte? Cabe a um presidente de uma Suprema Corte olhar para o seu povo e chamá-los de mané? Perdeu, mané. Eu faço uma pergunta. Quem botou fogo na estátua de Borba Gato? Claro que não foi Vossa Excelência. Mas eles eram vândalos ou era só um movimento? Mas eles não foram presos. E Débora tem 2 crianças e está presa com pena de 14 anos. E escrevendo ali uma frase do presidente da Suprema Corte. Aqueles que estão presos e já julgados e com multas altíssimas, 14, 15, 17 anos, multas altíssimas, pessoas idosas. Eu visitei muitas vezes a colmeia, visitei muitas vezes a Papuda. Eu estive ali e exerci a minha fé, como Vossa Excelência diz que é a sua, orando por aquelas mulheres, com aqueles homens que lá estavam, doentes, gente com câncer. Onde é que existe golpe de Estado sem forças armadas, sem arma, sem coturno? Mas essas pessoas estão pagando até hoje por isso.